No dia 18 de março de 1867, cheguei a Liverpool. O Great Eastern partiria alguns dias depois para Nova York e eu vim adquirir passagem para embarcar. Viagem de amador, nada demais. A travessia do Atlântico naquele barco gigantesco era uma tentação. Aproveitando a ocasião, eu contava visitar a América do Norte, mas isto estava em segundo lugar. Primeiro, o Great Eastern. Esse barco é a obra-prima da construção naval. É mais do que um navio, é uma cidade flutuante. Um pedaço de condado destacado do solo inglês, que depois de atravessar o mar, vai se soldar ao continente americano. Eu imaginava aquela massa enorme, levada sobre as ondas, a luta contra os ventos, que ela desafia, sua audácia diante do mar impotente, sua indiferença às ondas, sua estabilidade no meio desse elemento que sacode como chalupas os Warriors e os Solferinos. Mas a minha imaginação se detivera aquém. Vi todas essas coisas durante a travessia e muitas outras que não estão mais no domínio marítimo. Se o Great Eastern não é apenas uma máquina náutica, se é um microcosmo que carrega um mundo consigo, um observador não se espantará de ali encontrar, como num teatro maior, todos os instintos, todos os ridículos, todas as paixões do homem. O comprimento do Great Eastern ultrapassava 2 hectômetros. Para os espíritos que apreciam a comparação, direi que é 1/3 mais longo do que a Ponte des Arcs, em Paris. Claro, ele não poderia manobrar no Sena. Aliás, vendo sua linha d'água, ele não flutuaria mais do que flutua a Ponte des Arcs. Na realidade, o vapor mede 257,5 metros na linha de flutuação entre suas perpendiculares. Ele tem 210 metros e 25 centímetros no convés superior, de ponta a ponta, o que significa que seu comprimento é o dobro do comprimento dos maiores transatlânticos. Sua largura é de 25 a 30 metros em sua seção transversal e 36 metros e 65 centímetros fora dos tambores. O casco do Great Eastern é a prova dos mais formidáveis vagalhões. É duplo e composto de um conjunto de células de 90 centímetros de altura entre o casco e seu revestimento. Além do mais, 13 compartimentos, separados por divisórias estanques, aumentam sua segurança do ponto de vista das vias da água e do incêndio. 10.000 toneladas de ferro foram empregadas na construção desse casco e 3 milhões de rebites batidos a quente garantem a perfeita união de suas placas. Quando seu calado chega a 30 pés, o Great Eastern desloca 28.500 toneladas. É um navio leve apenas no lastro, tem um calado de 6,10 metros. Pode transportar 10.000 passageiros. Dos 373 distritos da França, 274 são menos povoados do que esta subprefeitura flutuante com seu máximo de passageiros. A distribuição no interior do amplo casco foi muito sensata. A proa encerra as lavanderias a vapor e os alojamentos da tripulação. Em seguida vem o salão das senhoras e um grande salão decorado com lustres, lâmpadas de dupla suspensão, enfeitado com quadros e espelhos. Essas peças magníficas recebem a luz do dia por clarabóias laterais, suportadas por elegantes colunatas douradas, e se comunicam com a coberta superior por amplas escadarias com degraus metálicos e balaustradas de mogno. Na popa estão dispostas 4 fileiras de camarotes, separados por um corredor, comunicando-se por um patamar, e nos outros, no andar inferior, com acesso por uma escada exclusiva. Na popa, as 3 imensas dining rooms apresentavam a mesma disposição dos camarotes. Dos salões da proa aos da popa, passava-se por um corredor estreito que contorna as máquinas das rodas e entre suas paredes de metal e os escritórios de bordo. A bem da justiça, as máquinas do Great Eastern são consideradas obras-primas, obras-primas da relojoaria.
Nada mais espantoso do que ver essas rodas imensas funcionando com a precisão e a delicadeza de um relógio. A noite de quarta para quinta-feira foi péssima. O meu leito se agitou de modo extraordinário. Eu tive que apoiar joelhos e cotovelos na prancha de dupla suspensão. Sacos e maletas rolavam pelo camarote. Um estrépito inusitado enchia o salão ao lado, no meio do qual haviam sido depositados provisoriamente 200 ou 300 fardos, que rolavam de um lado para o outro, batendo com fortes ruídos nos bancos e nas mesas. As portas batiam, os tabiques gemiam, copos e garrafas se entrechocavam em suas bandejas de suspensão e cataratas de louça se precipitavam no chão das copas. Eu também escutava os roncos irregulares da hélice e a batida das rodas que açoitavam o ar com suas pás, emergindo alternativamente. Com todos esses sintomas, percebi que o vento havia refrescado e que o vapor já não estava tão indiferente às ondas do mar aberto que o apanhavam de lado. Depois de uma noite insone, levantei-me às 6 da manhã. Apoiei uma das mãos na cama e, com muito esforço, me vesti com a outra. Sem um ponto de apoio, eu não conseguia ficar de pé e tive de lutar seriamente para enfiar o paletó. Saí então do camarote e atravessei o salão com a ajuda de pés e mãos, no meio daquela confusão de fardos. Subi a escada de joelhos e finalmente cheguei ao convés, onde me agarrei a um balaústre torneado. Não havia mais terra à vista. O Great Eastern, apanhado pelo costado, sem que nenhuma vela o apoiasse, balançava assustadoramente. Seus mastros descreviam círculos no ar, como se fossem ponteiros de uma bússola. O balanço de popa à proa era menos perceptível, concordo, mas o vai e vem era insustentável. Impossível ficar de pé.